Seus ouvintes, então, muito bom dia. Connosco hoje aqui em estúdio temos o Dr. Pedro Mouro, a vice-presidente da Câmara Municipal e também vereador com responsabilidades na área financeira do município de São Pedro do Sul. Recentemente foram aprovados os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2014 da autarquia de São Pedro do Sul, quer em sede da Câmara Municipal, quer também depois em sessão da Assembleia Municipal. Doutor, mais uma vez, bom dia. Muito obrigado por ter acedido ao nosso convite e estar aqui connosco. Como é que o doutor, enquanto vereador com o pluro da área financeira, analisa o desempenho da autarquia ao longo do ano de 2014? Muito bom dia. Muito bom dia aos seus ouvintes e desde já agradeço à Rádio Lafões e ao Paulo Fernando a oportunidade de estar presente para, de certa forma, abordarmos esta temática. Relativamente aos resultados de 2014 da Câmara Municipal, de facto são uns resultados extraordinários. Acho que quer o Executivo e, sobretudo, todos os colaboradores da Câmara Municipal estão de parabéns porque atingimos os objetivos propostos. Alguém apelidava que esta é uma situação milagrosa e, como também diria o filósofo, os milagres existem, mas para que aconteça é preciso muito trabalho. E, de facto, o que aconteceu foi muito trabalho, muita dedicação, muita poupança, e os resultados são à vista, estão auditados pelo nosso ROC e representam um melhor resultado dos últimos anos da Câmara Municipal, quer do ponto de vista da execução orçamental, porque atingimos uma execução orçamental acima de qualquer ano, uma execução orçamental acima de 80%, quando quase todos os anos a execução orçamental andava na ordem dos 60% a 65%. Para isso também contribuiu o facto de, em relação ao orçamento, o orçamento ter baixado significativamente no ano de 2014, mais realista, não é? Obviamente, nós temos que, e essa é uma nova filosofia, um novo paradigma, que os orçamentos têm que ser mais realistas. Não há necessidade de elaborarmos orçamentos de valores muito superiores àquilo que efetivamente podemos realizar. De certa forma, estarmos a criar expectativas nas populações que não iríamos realizar, e foi apanágio deste Executivo, desde que chegamos à Câmara Municipal, elaborar orçamentos que pudessem, na sua generalidade, ser executados, e foi isso que aconteceu. Atingimos uma execução orçamental acima de 80%, o que, de facto, é muito bom e é acima do que aconteceu, repito, nos últimos 7, 8 anos. De qualquer forma, estes resultados que se foram obtidos durante o ano de 2014, basicamente aquilo que tem passado para a opinião pública, aquilo que tem sido, digamos assim, um pouco o emblema deste ano financeiro, foi o facto de vocês terem conseguido reduzir a dívida na ordem dos 3 milhões de euros. Isto quando o município, ao longo do ano passado, teve uma receita total na ordem dos 16 milhões de euros e desses mais de 6 milhões são gastos com despesas de pessoal, não é? Sim, obviamente São Pedro do Sul, e não querendo sempre estar a repetir o mesmo assunto, temos uma estrutura de custos pesadíssima. Relembro mais uma vez que nós temos 400 funcionários, mais de um terço do nosso orçamento vai para custos com o pessoal, mais de 6 milhões de euros. E, portanto, é mais difícil para o Executivo de São Pedro do Sul conseguir reduzir dívida do que qualquer outro Executivo, porque não conheço nenhuma Câmara Municipal nas redondezas que tenha custos com o pessoal com o peso que tem São Pedro do Sul. E, portanto, ainda é mais extraordinário a nossa redução da dívida. Conseguir num só ano reduzir a dívida em 3 milhões de euros, quando temos uma estrutura de custos de tal forma pesada, nomeadamente os custos com o pessoal, mais extraordinário torna esta redução. Mas, portanto, ela era necessária e nós tornámos-la como um dos objetivos principais deste primeiro ano, porque avizinha-se um novo quadro comunitário de apoio, avizinham-se grandes projetos, grandes investimentos que podem ser cofinanciados, mas nós temos de estar preparados para eles, para assumirmos a nossa cota de responsabilidade financeira, e foi isso que nós fizemos. E neste momento a situação ainda não é ideal, está longe de ser ideal, mas é muito melhor do que no passado, e portanto esta redução de dívida efetiva permite-nos encarar o futuro com mais tranquilidade. Doutor, falou-me aí no peso que os custos com o pessoal têm nas contas da autarquia. A curto prazo prevê que isto possa de alguma forma ser alterado? Há aqui alguma possibilidade, alguma margem
nesse sentido? Bom, se reparar nas nossas demonstrações de resultados, efetivamente as remunerações já baixaram. Tivemos durante o ano 2014 um número significativo de pessoas que se reformaram, 10, 12 pessoas. Mas eu peço desculpa, tinha a ideia de que, em termos do valor com os custos de pessoal, que ele este ano tinha sido, embora houvesse menos funcionários, tinha sido ligeiramente superior ao do ano passado. Bom, estamos a falar de situações, eu estou a dizer, a parte das remunerações baixou, aumentaram os encargos sociais, mas isso tem a ver com pagamentos à DSE que não estavam consagrados, teve a ver com o final de alguns contratos a termo que tinham e que as pessoas foram embora e que tivemos que pagar as respectivas compensações. No fundo, o que está a dizer tem a ver com o somatório de todos os custos com o pessoal, uhum. Mas eu refiro-me apenas ao valor, à fatia das remunerações que baixou. E essa fatia relativa às remunerações efetivamente baixou, temos menos funcionários, mas como dizia há pouco, alguns reformaram-se no ano de 2014, tínhamos contratos a termo que acabaram e não foram renovados. Temos ainda uma outra situação de reforma neste ano e nos próximos anos. Por outro lado, também, mesmo que de forma muito restrita, é possível chegar a entendimento com funcionários para rescindir a ligação à Câmara Municipal, mas há um aspecto fundamental para que isso aconteça, é que esses funcionários estejam efetivamente interessados nisso, e para já neste momento não temos nenhum caso concreto em que se possa aparentemente chegar ao entendimento e para que possam sair. Portanto, a realidade que temos é esta. Obviamente que em primeiro lugar estão as remunerações dos nossos funcionários, que serão sempre pagas a tempo e horas, e portanto temos que encarar esta realidade com alguma tranquilidade, e é o que temos, e no futuro não haverá muitas oscilações em relação ao valor que atualmente é destinado aos custos com o pessoal. Doutor, em relação a esta questão do pessoal, já vimos então aqui que não haverá grandes hipóteses de alterar o grosso, digamos assim, deste montante. Os custos com o pessoal, para além do peso que têm nas contas da autarquia, levam também a que, presentemente, e ao abrigo da atual legislação, a Câmara Municipal não possa contratar mais funcionários. Isso tem também, de alguma forma, provocado alguns problemas à Câmara Municipal, porque há profissões específicas, há técnicos específicos que às vezes é necessário contratar. Obviamente que sim, porque para além, e volto a dizer que não quero estar sempre a repetir este assunto, mas é conhecido de toda a gente que a Câmara Municipal de São Pedro Sul tem funcionários a mais. Mas para além de ter os funcionários a mais, tem uma estrutura desequilibrada. O que é que eu quero dizer com isto? Determinados setores ou determinadas áreas temos efetivamente gente a mais, obviamente, mas noutros pontuais temos falta de pessoal, com determinadas categorias profissionais onde temos algumas lacunas. Dou casos muito concretos: temos falta de topógrafos, temos falta de coveiros para os cemitérios municipais, temos falta de motoristas para os transportes escolares. São situações concretas que temos alguns desequilíbrios que vamos tentando solucionar com alguma flexibilidade que nos é permitida, mas, portanto, há essas lacunas e nós não podemos contratar e, sinceramente, também não queremos contratar, porque não faz qualquer sentido termos já 6 milhões de euros de custos com o pessoal ano e ainda estarmos a contratar. Temos, ocasionalmente, alguns programas através do IFP que nos permite ter algumas bolsas de emprego, ou alguns programas, nomeadamente 6, que nos permitam, ocasionalmente e pontualmente, ter outras pessoas, mas mais do que isso não temos. Fazer a reclassificação de categorias também não está... Uma outra situação está a ser equacionada e analisada e poderemos fazê-la a breve prazo. Doutor, voltando às contas, começou a sua intervenção por falar naquelas pessoas que apelidavam, digamos assim, o feito como sendo um milagre. Não iria por aí, mas o ano 2014 conseguem este resultado
Mas também, se olharmos, digamos assim, a todo o ano, o investimento que a Câmara fez não foi um investimento por aí além, quer dizer, não se vê ao longo do ano 2014, pelo menos em termos de obra, digamos assim, foi um ano em que praticamente não se fez obra. Isto também possibilitou que este resultado depois fosse possível de alcançar, ou não? Bom, nós, como sabe, em função da lei dos compromissos, tínhamos alguns constrangimentos para podermos fazer investimentos. Ainda assim, conseguimos efetivamente muitos investimentos, muitas necessidades. Agora acredito que possam ser investimentos que não estão visíveis. Há um novo paradigma, penso eu, nas autarquias, que temos que passar de uma fase em que as pessoas, quando falam em investimentos ou obras, pensam logo em alcatrão, em estradas. No fundo nós estamos a fazer algumas também, mas dados todos os constrangimentos que temos que ter outras opções em que são alguns investimentos que não possam estar, de certa forma, ressaltar à vista da população. E, no caso concreto de 2014, não foi um ano de grandes investimentos, obviamente, porque, acima de tudo, é um ano entre quadros comunitários de apoio, isto é, em que está a ser fechado um quadro comunitário de apoio e em que estamos eternamente à espera da abertura do novo quadro e de candidaturas para que possamos ir buscar cofinanciamento, mas ainda assim devo-lhe dizer que nós fizemos muitos investimentos, muitos pequenos investimentos necessários e que não são muito visíveis, e eu dou-lhe aqui vários exemplos. Por exemplo, nós tínhamos uma frota automóvel completamente obsoleta e tivemos que, com uma média de idades de 17, 18 anos, nós tivemos que fazer investimentos em toda a frota automóvel da Câmara Municipal. Posso dizer que nós, neste momento, já compramos talvez perto de 10 viaturas, entre viaturas ligeiras, pesadas, viaturas de transportes escolares. Tínhamos muita lacuna nesta área. A Câmara Municipal em 2013 pagou mais de 100 mil euros só em peças para automóveis. Isto é inconcebível. Doutor, mas compraram mesmo essas 10 viaturas ou uma parte foram compradas e outra parte foram alugadas? Uma parte foram compradas e outras alugadas. Ainda assim as alugadas têm custos, obviamente, não é? Sim, mas não passam a fazer parte do património municipal. Sim, mas também tivemos viaturas compradas a pronto pagamento, por exemplo. Depois entrou em funcionamento o centro escolar, que era uma obra que vinha atrás, cofinanciada, em que nós tivemos que acabar de pagar, mas centro escolar esse que teve necessidade de ser equipado. Nós tivemos que adquirir todo o mobiliário, todo o material informático, material de limpeza, material para a cantina, material para os arranjos exteriores. Tivemos que fazer um parque de estacionamento que tinha sido esquecido da candidatura, não entrou da candidatura, e nós tivemos que o fazer, todo ele suportado pelo orçamento da Câmara Municipal. Há um conjunto de investimentos que fomos fazendo. Tivemos que acabar os balneários do Estádio da Pedreira que estavam inacabados e nem sequer tinham soluções para o problema das águas quentes, e nós tivemos que fazer investimentos em equipamentos. Tivemos que investir nos chamados EPIs, que é os equipamentos de proteção individual para todos os nossos funcionários. Nem sequer havia equipamentos para eles, nem botas, nem fatos macacos, nem etc. Depois também fizemos alguns investimentos que eu gosto de apelidar de investimentos na área social, por exemplo, o apoio à natalidade, que na prática acabou depois por se traduzir em apoio à economia local, porque obrigou as pessoas que recebem o apoio à natalidade a gastarem esse mesmo valor no comércio local. Muita intervenção na área social, com as nossas técnicas a irem junto das pessoas com problemas de mobilidade, acompanhamento dos doentes, quer dizer, tudo isso é investimento que pode não ser tão visível como é o chamado alcatrão, mas que hoje em dia é tão ou mais importante do que andarmos a fazer novas estradas ou novas Sim, não ponho isso em causa, mas de qualquer forma, digamos assim, aquelas chamadas grandes obras. Mas eu faço-lhe a pergunta ao contrário. Se olharmos para trás nos últimos 10 anos, São Pedro Sul teve 3, 4 grandes obras. Teve aqui as variantes, teve o centro escolar e a requalificação urbana. Para 10 anos é muito pouco, e agora estarem-nos a pedir grandes obras no ano, estamos preparados para elas, e assim que o quadro comunitário abrir, nós estamos preparados para elas irão ser concretizadas. Estava apenas a tentar confrontá-lo se a falta dessas grandes obras, digamos assim, de alguma forma tinha permitido este resultado financeiro no final do ano. Havia uma grande obra que estava prevista, que era o pavilhão de Santa Cruz da Trapa, não é? Estava e está. Continua. Para 2014? Estamos ainda a equacionar. O que se passa com o pavilhão de Santa Cruz é muito simples.
Nós tentamos, como disse há pouco, estamos num processo entre quadros comunitários de apoio. Ainda assim, houve a oportunidade, em sede de overbooking, de conseguir candidatar algumas obras. Nós candidatamos algumas. Uma delas era o pavilhão de Santa Cruz, de forma a agilizar o processo e de forma a evitarmos o visto de Tribunal de Contas, que poderia demorar algum tempo. Nós tentamos candidatar a obra com um valor abaixo do valor base. Aliás, aqui acho até indelicado sermos criticados por isso, isto é, por tentarmos candidatar uma obra abaixo do valor, quando deveríamos ser criticados era se tentássemos fazer com o valor muito superior. Nós aqui até tentamos poupar dinheiro. E ao fazermos essa tentativa, concorreu apenas uma empresa, a empresa é essa que depois não apresentou os devidos documentos de habilitação, nomeadamente garantias bancárias, e portanto fomos obrigados a anular esse concurso e o início das obras. O concurso irá ser retomado com um valor um pouco acima, mas ainda assim abaixo do valor base, mas irá ser retomado brevemente e a obra será concretizada. Será sempre um valor que não obriga a visto do Tribunal de Contas, não é? Poderá, neste caso, obrigar. A obrigar, porque todos os valores acima de 350 mil euros obrigam-nos ao visto do Tribunal de Contas, e o valor base desta obra anda na ordem dos 500 mil euros. Nós estamos a tentar candidatá-la abaixo de 350 mil, mas agora vamos ter que chegar a um valor intermédio. Doutor, falou-me há pouco nos condicionamentos também que a chamada Lei dos Compromissos coloca àquilo que é o dia-a-dia financeiro da Câmara Municipal. Muitos têm ouvido falar na questão da Lei dos Compromissos, que é muito rígida, poderá eventualmente, em caso de violação, dar direito a perda de mandato, processos criminais. Isso é tudo mesmo assim? Bom, eu não sou jurista nem sou legislador, não é? De facto, quem fez a Lei dos Compromissos e quem colocou a Lei dos Compromissos efetivamente no terreno é que teria que responder com mais detalhe a essa questão. Agora, para nós, e quando chegamos à Câmara Municipal em 2013, a Lei dos Compromissos tinha entrado em vigor em 2012, mas houve ali um período, digamos assim, de adaptação à Lei dos Compromissos, e efetivamente 2013 foi o grande ano de implantação da Lei dos Compromissos, e com efeitos realmente complicados nas contas de todas as autarquias, e não é só São Pedro Sul que teve esse problema. Eu não vou explicar aqui como é que funciona a Lei dos Compromissos, mas para efeitos de cálculo, de acordo com a Lei dos Compromissos, nós tínhamos um valor de fundos disponíveis negativos de mais de 3 milhões de euros quando chegamos à Câmara Municipal. Isto é, nós, para podermos fazer qualquer tipo de compromisso, isto é, qualquer tipo de despesa, fosse ela a tal coroa de flores, fosse o que fosse, ou fosse a aquisição de uma bateria para uma viatura, fosse o que fosse, se fôssemos levar a Lei dos Compromissos à letra ou de forma completamente rígida, obviamente nós não o podíamos fazer, porque em função desse valor de 3 milhões de euros negativos para efeitos de cálculo de fundos disponíveis, não podíamos fazê-lo. E, portanto, no limite e levando a Lei dos Compromissos à letra, a Câmara Municipal não podia fazer qualquer despesa, teria que fechar as portas. Porque nós, todos os dias, e como eu disse há pouco, temos pedidos de peças para viaturas, todos os dias, e, portanto, a Câmara Municipal teria que fechar portas. Obviamente, tem havido um entendimento, e até das câmaras municipais que estão nesta situação, de que há exceções à Lei dos Compromissos, nomeadamente aquilo que possa ser considerada despesa inadiável. E aquelas despesas que possam pôr em causa o funcionamento normal e básico da autarquia, que possa pôr em causa a segurança das pessoas ou o funcionamento básico. Dentro dessa base, nós fomos só libertando ou assumindo compromissos que nós acharíamos que se enquadravam nesse sentido lato que a lei determina para as tais despesas inadiáveis. Mas a auditoria financeira, por exemplo, que mandaram fazer, enquadra-se nesse espírito? Provavelmente poderá enquadrar na nossa perspectiva, porque nós tínhamos dúvidas num conjunto de despesas que teríamos que assumir e a auditoria serviu-nos para isso mesmo. Agora, paralelamente, e depois de termos chegado, penso que no início de 2014, nós tivemos uma inspeção concreta às contas da Câmara Municipal no âmbito da Lei dos Compromissos, inspeção essa que ainda não temos relatório final, e que estamos
na expectativa de vir a ter no futuro, para vermos concretamente se essa nossa interpretação era a mais correta ou não. Porque, repare, sendo uma lei nova e não havendo ainda casos concretos de outras autarquias nas mesmas situações, isto é, casos concretos de inspeções que possam ter determinado e que possam ter dito, por exemplo, esta despesa ou esta despesa não pode ser considerada ou não se enquadra, a lei dos compromissos, todas as autarquias estão aqui numa situação, de certa forma, sem saberem um pouco quais são os limites de atuação. Ainda assim, em face da melhoria dos resultados e na generalidade dos meses, conseguimos inverter essa situação dos fundos negativos para fundos positivos, o que nos dá uma salvaguarda até a título pessoal, quer eu, quer o Sr. Presidente, para podermos assumir compromissos que possam não ser considerados ou enquadrados como inadiáveis. Essa questão dos 3 milhões de fundos negativos que tinham quando entraram para a Câmara, é um assunto arrumado? Sim, é um assunto arrumado porque a forma de cálculo, e para chegarmos a esse valor, conta também o valor da dívida, nomeadamente a dívida de curto prazo, e o facto de irmos amortizando dívida, dificilmente, a menos que no futuro possamos entrar em algumas euforias de investimento, dificilmente voltaremos a esse valor de 3 milhões de euros negativos. Agora, poderemos em alguns meses, naqueles meses em que o valor da despesa possa ser superior, podemos chegar a valores novamente negativos, podemos chegar mesmo, mas nunca esse valor de 3 milhões negativos em termos de cálculo de fundos disponíveis. Sr. Doutor, para além desta questão do peso que as despesas com o pessoal têm na contabilidade da Câmara, para além da questão de mais ou menos investimento que permitiu os resultados alcançados no final do ano, uma das críticas que ouviu-se, nomeadamente por parte da oposição, é que o Executivo tinha vendido algum património, tinha feito algumas vendas de património e tentaram até, de alguma forma, passar a ideia de que essas vendas teriam sido feitas por um preço abaixo daquilo que realmente o património valia. Como é que reage a este tipo de acusações? Já tive a oportunidade, nomeadamente em sede da Assembleia Municipal, de explicar essa situação, uma situação completamente descabida e sem nexo, por duas razões distintas. Em primeiro lugar, porque se reparar no relatório de contas de 2014, o valor efetivo das vendas é muito inferior àquilo que nós esperávamos e desejávamos e tem um efeito muito baixo, por exemplo, na redução da dívida. Nós, em 2014, tivemos de vendas de património na ordem dos 300 mil euros. Património esse que grande parte foram vendas das antigas escolas primárias de algumas aldeias e depois também venda de alguns terrenos. Mas eu devo recordar o seguinte: quem iniciou o processo da venda das escolas foi o anterior executivo do PSD. Quem vendeu as melhores escolas foi o executivo do PSD. Recordo a escola de Arcozelo, a escola da Gralheira, que foi vendida por mais de 70 mil euros, a escola de Rio de Mel ou a escola de São Martinho das Moitas. Quem iniciou o processo da venda das escolas foi o anterior executivo, não fomos nós. Depois, há outro aspecto importante. A adesão ao PAEL previa, pelo anterior executivo, a venda de património. Mas eu não estou com isto também a querer dizer que não concordo, porque, de facto, sabendo património que está completamente abandonado, nós tínhamos escolas no nosso concelho, em algumas aldeias, completamente a cair, cheias de mato, em que nós, Câmara Municipal, muitas vezes somos alertados e pressionados pelos próprios populares para irmos limpar o mato à volta das escolas. Portanto, eu acho que não faz sentido. Eu acho que o património deve ser preservado quando ele tem alguma função efetiva e não quando está abandonado. E ainda assim, nós temos... Mas antes de ser vendido, não deveria ser avaliado, saber se o valor Todas real... as escolas foram avaliadas. Todas as escolas foram avaliadas. E nenhuma foi vendida abaixo do preço da avaliação? Podem ter sido vendidas abaixo do preço da avaliação, mas numa segunda fase. Na primeira fase foram à asta pública. Todas as pessoas tiveram a oportunidade de adquirir. Depois... tiveram algum valor abaixo do valor de venda, mas 2, 3 casos, mas ainda assim, valores abaixo enquadrados com os limites legais em que nós podemos efetuar essas vendas. Portanto, é um processo perfeitamente legal, é um processo claro, transparente, onde todas as pessoas puderam assistir e foram informadas do processo de venda. Portanto, estamos perfeitamente à vontade com as vendas das escolas. Ainda assim, vendemos muito poucas escolas.
vendemos alguns terrenos, o valor foi muito abaixo daquele até que nós podíamos esperar, e é um processo que foi iniciado anteriormente, e também essas mesmas vendas, em alguns casos, vai-nos permitir rentabilizar a quem adquiriu ou criar algumas situações que são importantes para todo o concelho. Por exemplo, há 2, 3 escolas que irão ser transformadas em pequenas unidades de alojamento, e acho que isso também é importante para nós. É preferível termos essas unidades de alojamento do que termos as escolas fechadas, e isso acho que é bom para o concelho. Por outro lado, é importante também que se diga que, para além da venda de património, nós também adquirimos património. Adquirimos terrenos para resolver problemas de saneamento em 7, 8 aldeias, em Formontelos, em Covelo de Baladares, em Serrazes, em Sendas, numa série de aldeias, e portanto não se vendeu só património, também se adquiriu património. Adquirimos outros terrenos que estavam em situações, diria eu, de conflito. Por exemplo, havia um terreno que foi usado no estádio da Pedreira e que nunca tinha sido adquirido pela Câmara, e nós resolvemos a situação. Quer dizer, nós também adquirimos património, não foi só venda. Portanto, essas críticas são de certa forma injustas. Doutor, falou-me há pouco aí também na questão do PAL e dos condicionamentos que esse programa traz, nomeadamente na obrigação de vender património municipal. De alguma forma, em termos económicos e financeiros, o PAL, nesta altura, tem algum tipo de implicação na vida da Câmara Municipal, ou foi algo que ficou resolvido no ano de 2013? Bem, tem uma implicação muito objetiva, de que obriga-nos a todos os anos estar a pagar juros que decorrem desse mesmo programa. Isto é, na prática, a Câmara Municipal recebeu 2,8 milhões de euros, que lhes permitiu, na altura, pagar dívida de curto prazo e, de certa forma, aliviar essa pressão e resolver, de certa forma, um problema de tesouraria, e passá-la para médio e longo prazo. É um programa de 14 anos que nos obriga, durante estes 14 anos, a pagar juros desse valor e, no fundo, de certa forma, e neste caso concreto, a aumentar-nos os custos financeiros. Obviamente, tem alguns condicionantes em torno dos objetivos que a Câmara se comprometeu a cumprir, nomeadamente a venda de património, a adequação dos tarifários da água e um conjunto de situações que, a meu ver, estão corretas, que têm a ver, por exemplo, com a minimização ou redução de algumas despesas correntes e de funcionamento. E, no fundo, são essas implicações, de grosso modo, que tem no dia-a-dia da Câmara Municipal. A Câmara está obrigada, ao longo destes 14 anos da duração do programa, a ter que andar todos os anos a vender património? Não, nós temos objetivos a cumprir, e desde que consigamos, no conjunto dos objetivos, cumprir de forma positiva esses mesmos objetivos, não somos obrigados a vender património todos os anos, obviamente. Temos é que, no global, cumprir os objetivos que estão definidos no PAL. E como esses objetivos são 7, 8 objetivos, nós temos que, no total, ter uma variação positiva dos objetivos. Podemos não fazer venda de património, mas temos que cumprir nos outros objetivos. O saldo tem que ser sempre positivo. A questão da água, já agora que estamos no PAL, vamos ter modificações a curto prazo no valor das tarifas? Não, nós já tivemos. Já tivemos no início deste ano, também por causa do PAL e pela adequação dos nossos tarifários aos tarifários da ERSAR, que foi obrigatório, e já tivemos essas alterações, nomeadamente acertos nos escalões, e que obrigou aqui alguma mudança, e as pessoas, os consumidores, sentiram efetivamente essa alteração e esse aumento. No futuro, vamos analisando ano a ano, de acordo com os objetivos que temos que determinar pelo PAL, em função da receita que for sendo arrecadada ao longo do ano, podemos ou não ter que fazer alterações, mas se conseguirmos ir cumprindo os objetivos, podemos não ter que mexer. Se não conseguirmos, podemos que ir novamente ter que mexer nos tarifários de água. Agora, como houve aqui esta transição de várias juntas de freguesia que geriam as águas para a Câmara Municipal, é de supor que a receita, em termos de água, vai aumentar, não é? Sim, esperemos que sim, à partida irá aumentar. Isso poderá ter um efeito positivo em toda esta situação do PAL, porque tínhamos 4 freguesias em que a cobrança da água era feita pelas próprias freguesias. Isto era um caso quase único no país. Não havia, efetivamente, do ponto de vista legal, teria que ser feita esta alteração, e obviamente isto irá trazer uma receita acrescida à Câmara Municipal, sendo que, e não tem nada a ver com o PAL, também nos obriga a algumas compensações justas para essas mesmas freguesias.
Doutor, se tivermos tempo ainda iremos falar sobre esse aspecto, mas ainda dentro do PAL, isto foi um programa que foi feito para tentar de alguma forma regularizar as dívidas de curto prazo das autarquias com os fornecedores locais, de forma a também injetar algum dinheiro na economia num período de crise. Se eu não estou em erro, isto também implicaria que, depois de aprovado este PAL e de entrega, digamos assim, o dinheiro, as autarquias tinham que se comprometer a que os pagamentos futuros a esses fornecedores fossem feitos dentro de um prazo reduzido de dias, acho que na ordem dos 90 dias aproximadamente, penso que seria mais ou menos isso. Sim, mas a vinda da Troika também teve efeitos nas autarquias e neste momento, muito para além até do PAEL, o que é obrigatório é não aumentar os prazos de pagamentos a fornecedores e não aumentar o prazo médio de pagamento no fundo e não dispararem os pagamentos em atraso. Essa é uma condição, no fundo, sine qua non, sob pena das autarquias serem penalizadas, como aconteceu em São Pedro do Sul, que não foram cumpridos esses requisitos em 2012 e 2013, e em face disso a Câmara Municipal teve retenções nas transferências do Estado na ordem dos 10% por mês durante alguns meses. E esse critério neste momento está a ser cumprido por nós estamos a reduzir os prazos médios de pagamento, nós estamos a cumprir o critério dos pagamentos em atraso e, portanto, nesta fase estamos salvaguardados e todos esses critérios estão a ser cumpridos. Mas a Câmara está a pagar mais depressa, é isso? Sim. Posso lhe dizer que no final de 2013 o prazo médio de pagamento era na ordem dos 145 dias, neste momento está na ordem dos 115 dias. No ano reduzimos o prazo médio de pagamento de 30, em cerca de 30 dias. Mas isto são pagamentos reais ou há aqui alguma engenharia financeira também? Obviamente são pagamentos reais, estamos a falar de pagamentos médios. Obviamente poderá haver fornecedores que pagamos menos e outros que poderemos pagar a mais tempo, mas são valores médios e para nós é indispensável que a Câmara Municipal pague cada vez mais rapidamente, porque quando muito se fala que a Câmara Municipal tem que apoiar a economia local e o emprego, esta é uma medida efetiva de apoio à economia local e ao emprego, porque sendo a generalidade, e nós temos dezenas e dezenas de fornecedores que são do nosso concelho, se a Câmara Municipal for o mau pagador, coloca em causa a tesouraria dessas mesmas empresas e o normal funcionamento dessas empresas. E nós o que queremos fazer é cada vez pagar melhor aos nossos fornecedores, nomeadamente aos fornecedores do nosso concelho. Mas, por exemplo, a criação, de um contrato de pagamento a prestações não vai fazer prolongar esses pagamentos para mais tarde? Aí tem efeitos no cálculo e no valor dos pagamentos em atraso e na lei dos compromissos. Não tem efeito no prazo médio de pagamentos, porque efetivamente nós temos um valor pago mensalmente a esses fornecedores. O que nós fazemos muitas vezes é, ao longo do ano, fazemos um acordo com os fornecedores em que dizemos todos os meses esse mesmo fornecedor receberá um valor de forma a que ele se possa organizar em termos da sua própria tesouraria. E liberta-nos para nós compromissos para efeitos de cálculo da lei dos compromissos. Uhum. Doutor, em relação a esta matéria da lei dos compromissos, acho que já está mais ou menos ultrapassada. Em relação ainda à questão do ano económico, política fiscal do município, nomeadamente no que diz respeito ao IMI e ao IRC, ou IRS neste caso. Há diversos municípios que abdicam de uma percentagem desse imposto em prol dos seus municípios. Não é a filosofia aqui do município de São Pedro do Sul fazer isso. É realmente as obrigações que nesta altura a Câmara tem que não lhe permitem abdicar da receita, ou acha que é uma questão que nem sequer se coloca? Bom, relativamente ao IMI nós já estamos a praticar o valor mais baixo. Uhum. Portanto, no IMI estamos perfeitamente a não sobrecarregar em nada os nossos municípios. O que acontece relativamente ao IMI tem a ver com as avaliações e com os ajustes que foram feitos e se calhar, por exemplo, nesta altura alguns são-pedrenses estão a sentir o valor do IMI ser superior, mas em nada tem a ver com a Câmara Municipal, porque nós estamos a aplicar o valor mínimo. Há outros municípios, até do distrito, que estão a aplicar valores superiores. Por exemplo, estou-me a lembrar do caso de Mangualde, que tem neste momento um valor do IMI superior. Mas, relativamente ao IMI, estamos a praticar o valor mínimo e já vem de alguns anos esta parte. Relativamente ao IRS, é verdade, nós não estamos a abdicar
do valor da receita do IRS em que podíamos abdicar em função do município. Se conseguirmos continuar esta trajetória de melhoria da situação financeira, é uma situação a ponderar em anos futuros, abdicarmos dessa receita, mas para já não se coloca. Doutor, em relação à questão do IMI, agora com o fim da chamada cláusula de salvaguarda, isso vai, na sua opinião, vai traduzir-se por um substancial aumento de receita para os cofres do município? Substancial não diria, mas gradualmente aumentará e, aliás, já tivemos aqui algum efeito este ano, mas gradualmente terá algum efeito, mas nunca será um valor substancial. Doutor, já há pouco falamos um pouco sobre a questão do investimento que foi efetuado ao longo do ano passado, já me deu aqui alguns dos exemplos. Falou-me nomeadamente na questão do parque automóvel, onde foram feitos diversos investimentos. Foram adquiridas viaturas em segunda mão para o município e foram alugadas também viaturas novas para o município. É capaz de nos explicar aqui qual é que foi a política seguida pela autarquia nestas aquisições, digamos assim? Bom, nós adquirimos viaturas para vários serviços. Por exemplo, viaturas de transportes escolares. É uma área delicada em que nós temos que ter todas as condições de segurança para as nossas crianças. Aí não arriscamos minimamente. Adquirimos viaturas novas. Por um lado, algumas surgiram oportunidades nas diversas marcas de fazermos negócios a pronto pagamento e aquisição, e aí, como forma de pouparmos algum dinheiro, adquirimos e pagamos a pronto. Uhum. Por outro lado, noutras situações em que o valor poderia ser maior, fizemos contratos de renting, em que a Câmara Municipal paga um valor mensal e em que a manutenção é toda da responsabilidade da empresa de renting. Porque muitas vezes nessas viaturas temos dificuldade ou demoramos algum tempo a arranjar as peças ou a arranjar peças de qualidade ou que possam estar disponíveis, e também porque em face da frota ser muito antiga, muitas vezes as nossas oficinas não tinham capacidade de resposta imediata e, portanto, os contratos de renting também nos ajudam nesse aspecto. Por outro lado... Mas isto depois, no fundo, não acaba por tender a esvaziar, digamos assim, o trabalho das próprias oficinas da Câmara? Bom, se isso fosse verdade, era muito bom sinal. Era sinal que nós tínhamos renovado completamente a frota automóvel, mas nós temos tantas viaturas que isso demorará anos, mesmo que consigamos durante todos os anos comprar 6, 7, 8 viaturas, isso vai demorar alguns anos a esvaziar o trabalho deles. Mas dizia eu, por outro lado, compramos algumas viaturas usadas para o dia-a-dia dos nossos funcionários do exterior, da jardinagem, das obras, porque pensamos que essas viaturas em bom estado e oportunidades que surgiram foram a melhor solução. Doutor, e o peso destas despesas com o parque automóvel é substancial nas contas do município, atualmente? Bom, com a manutenção das viaturas? Se formos ver do ponto de vista percentual da totalidade das despesas, não é. Agora, não faz qualquer sentido termos tanta despesa com viaturas quando essa despesa podia ser canalizada para investimentos. Não faz sentido. Se tivesse havido uma renovação constante da frota automóvel, a Câmara Municipal estaria a poupar dinheiro. E esse é o nosso objetivo. Tem que haver, isso, qualquer empresa faz isso, tem que haver uma renovação constante, permanente da frota, de forma a que não haja desperdício e não se gaste tanto com essas peças que eu referi. Portanto, a renovação automóvel é algo que é para continuar durante este corrente ano? Este ano, este mandato. Uhum. Doutor, outro investimento tem a ver com a área da modernização administrativa. Parece-me que foi algo também que a Câmara Municipal nesta primeira metade, quase metade de mandato, apostou. Que tipo de trabalho é que foi feito e em que é que os municípios ficaram a ganhar com esse investimento? Pronto, a modernização administrativa, do meu ponto de vista, teve para nós dois efeitos muito importantes. Por um lado, na filosofia de redução de custos,
teve um efeito imediato, porque há muito menos papel a circular na Câmara Municipal, há muito menos gastos com fotocópia, desperdícios de outros materiais, etc. Para os municípios tem um efeito muito positivo, porque criamos um gabinete de apoio ao município onde as pessoas são atendidas muito rapidamente e de uma forma muito mais cómoda e assertiva. Temos funcionário da Câmara Municipal que vai a todas as freguesias e consegue de forma rápida e eficaz nas próprias freguesias tratar de assuntos da Câmara Municipal junto dos municípios. Esse serviço tem tido uma boa adesão por parte dos municípios? Sim, tem tido muito boa adesão por parte dos municípios, mais numas freguesias do que noutras, como é normal, mas tem, e é um serviço que é para continuar. Mas dizia eu, por outro lado, também do ponto de vista de licenciamentos e da rapidez, tem-nos permitido ser muito mais eficientes e muito mais rápidos. E também para nós, Executivo, permite-nos em qualquer altura ou em qualquer local aceder a qualquer informação da Câmara Municipal, saber onde estão os processos, onde estão a demorar mais ou menos, e portanto a eficiência é evidente e os serviços funcionam de forma muito mais rápida. Doutor, outra área de investimento que muitos têm falado tem a ver com aquilo que é o abastecimento de água e saneamento. Em relação à água, o Conselho estará praticamente todo dotado, andará com taxas na ordem dos 90%, superiores a 90%. Em relação ao saneamento, as coisas são mais complicadas. Em relação ao ano concreto de 2014, o que é que foi feito nesta área? Bom, são duas áreas que não são do meu pelouro, ainda assim, dos meus pelouros, ainda assim... Mas tem que passar o cheque, não é? Ainda assim, de facto, na água estamos mais salvaguardados, mas continuamos a fazer investimentos. Ainda estes dias adquirimos muitos mais contadores e material para a rede de águas que estamos sempre a fazer em alguns locais. Relativamente ao saneamento, de facto, e tem que se dizer com todas as letras, é vergonhoso para o Concelho de São Pedro Sul a situação que temos na rede de saneamento. E nós, neste momento, estamos a fazer duas coisas distintas. Por um lado, a situação é de tal forma grave que São Pedro Sul foi, entre aspas, convidado a executar, e tendo para isso financiamento já garantido, a executar um projeto supramunicipal em conjunto com Vouzela para uma grande hectare, e os respectivos emissários, hectare essa que irá cobrir parte significativa da população, nomeadamente a parte mais urbana, São Pedro Sul, Várzea, Termas, e estamos também a tentar que, do ponto de vista técnico, seja possível outras freguesias, nomeadamente Bordonhos, parte de Pinho, que possam efetivamente entrar nesse projeto. É um projeto que ainda foi enquadrado no anterior quadro comunitário, que transita para este. Neste momento está a ser feita, temos que ter a candidatura toda pronta e o projeto pronto até final do mês de maio, e depois entrará o concurso para efetivar a execução dessa obra, que esperemos que em 2016 se inicie. É um processo muito longo, porque é uma obra de 4,2 milhões de euros divididos por São Pedro Sul e Vouzela, e que neste momento, à partida, terá um financiamento garantido de 85%, portanto teremos 85% para executar essa obra, e que de facto resolverá um grande problema do saneamento do concelho. Por outro lado, naquelas freguesias ou aldeias onde não conseguimos chegar com este grande projeto, os nossos técnicos estão a fazer projetos só para essas mesmas aldeias, em que iremos criar, eu não sei explicar do ponto de vista técnico, pequenas hectares, e para isso, como eu disse há pouco, adquirimos já os terrenos para as colocar. Estamos a falar em Fermontelos de Figueiredo de Alba, estamos a falar em Covelo de Valadares, Sendas e Goja de Vila Maior, São Félix, Lourosa de Santa Cruz da Trapa. Estamos caso a caso a tentar criar os projetos para os executar. Dessas aldeias não temos ainda financiamento garantido, não sabemos ainda se vamos conseguir candidatá-los. Se não os conseguimos candidatar, terão que ser feitos com os custos todos suportados pela Câmara Municipal. Eu lamento que tenha havido no anterior quadro valores ou candidaturas abertas para essa mesma rede de saneamento. Aliás, devo dizer-lhe com toda a fraqueza que eu tive uma reunião em Lisboa no POVT, que era o programa
que detinha áreas mesmo completamente vocacionadas para o saneamento, e a senhora diretora disse-me que até que enfim que aparece São Pedro Sul. Portanto, lamento o sucedido, mas não vamos olhar para trás, vamos olhar para a frente e nós estamos para realizar essas obras. Durante o ano de 2014 também não foram apresentadas nenhumas candidaturas. Foram. Temos uma candidatura apresentada que ainda não está aprovada e que ainda assim está a ser executada em Santa Cruz da Trapa. A Vila Nova de Santa Cruz da Trapa está a ser executada neste momento a obra e essa candidatura foi remetida ao POVT. E a mega hectare, digamos assim, também foi remetida e que o POVT transitará para o novo programa do novo quadro comunitário. Doutor, em relação a essa mega hectare, houve algo que me deixou um pouco confuso e um pouco baralhado, que foi, eu tive acesso à documentação relativa a esse convite que o POVT endereçou ao município de São Pedro do Sul, e realmente o convite é feito justificando que a localização da atual hectare não correspondia às necessidades. E depois vimos a dar conta de que o projeto da nova hectare é precisamente no local da antiga. Isto não faz muito sentido. Bom, voltando um pouco atrás, como disse, não é a área não é do meu peor e não sou técnico, não sei justificar. Mas aquilo que lhe posso dizer em relação a isso é que a justificação que o POVT utilizou foi dada pelos nossos técnicos há uns anos atrás, como forma de justificar que tínhamos uma hectare obsoleta e que era preciso modificar. E o POVT usou isso para dizer, pronto, então, em face do risco de coimas que o próprio Estado português está a ter, tem aqui um convite para executar essa obra. Paralelamente, e como sabe, foram contratados especialistas na matéria do Instituto Superior Técnico de Lisboa, que em conjunto com técnicos da Câmara Municipal de São Pedro Sul e da Câmara de Vouzela, ao visitar o local e ao fazer essa avaliação técnica, disseram que efetivamente a que existia não era a correta, estava completamente obsoleta, era preciso fazer uma nova, mas a localização poderia ser próxima, desde que respeitasse um ou outro aspecto técnico que importa valorizar. Portanto, a explicação é essa. Em relação então, ao investimento na área do saneamento e da água em 2014, estamos conversados. Doutor, outra vertente tem a ver com os apoios que o município presta às empresas, ao setor empresarial do Concelho. Em 2014, esse apoio traduziu-se em quê? Que tipo de apoio é que foi possível conceder aos empresários, quer aos comerciantes, quer também aos industriais que existem aqui em São Pedro Sul? Bom, devo dizer que o primeiro aspecto foi já o que eu referi há pouco. O primeiro grande apoio que a Câmara Municipal pode dar é pagar aos que são nossos fornecedores mais rapidamente para não nos deixar numa situação de falta de liquidez ou de problemas de tesouraria. E esse é, de facto, um primeiro grande apoio que nós podemos dar. Por outro lado, nós reconhecemos que, sobretudo o comércio, mas todas as empresas atravessam um problema complicadíssimo, não só em São Pedro Sul, mas em toda a região e em todo o país. E a Câmara Municipal diretamente não os pode apoiar. Agora, o que nós temos feito temos estado muito próximos dos nossos empresários, aliás, sobretudo o Sr. Presidente tem feito visitas regulares às nossas empresas, disponibilizando-se para todo o tipo de apoio que possam necessitar. Nós temos um gabinete de apoio ao empreendedor que também presta esse tipo de ajudas e ajuda a canalizar os nossos empresários para, hipotético, as formas de financiamento ou programas que possam ser abertos. Nós estamos sempre a informar. Estão a ser preparadas em conjunto connosco candidaturas de alguns empresários que já existem, que estão a querer alargar ou criar outras fileiras de investimento. Estamos a fazer esse tipo de apoio. E, por outro lado, são situações que, à partida, poderão ser consideradas ínfimas, mas que também, de certa forma, apoiam, sobretudo, o comércio local. O facto de estarmos a dar 50 euros por mês aos bebés que nascem no Concelho e obrigar a que essa despesa seja efetivada no nosso comércio, já estamos a ajudar os nossos comerciantes. O facto de, em determinadas alturas, nomeadamente no Natal, estarmos a oferecer vouchers para tratamentos termais a quem faça compras superiores a X valor, estamos também, de certa forma, a estimular o comércio local.
Do ponto de vista mais empresarial, estamos a tentar ajudar os nossos empresários, estamos com alguns projetos em mente, estamos à espera do próximo quadro comunitário para que, em conjunto com eles, consigamos fazer algo melhor nessa matéria. Doutora, ainda recentemente decorreu no Salão Nobre uma iniciativa que tinha a ver com a apresentação de um programa com apoios comunitários, que era o Comércio Invest. Estiveram lá alguns comerciantes presentes. É possível, de alguma forma, saber até que ponto é que os comerciantes apostaram realmente nessa medida? Bom, esse programa em concreto tinha limitações no âmbito das possíveis candidaturas, isto é, só determinados CAIs é que poderiam concorrer e de facto limitava muito, porque houve determinadas áreas, por exemplo, cabeleireiros, que queriam fazer candidaturas e que o CAI não permitia. Ainda assim, tenho tido feedbacks de que houve candidaturas ou que estão na forja candidaturas de São Pedro Sul, de pequenos comerciantes. Doutor, outra questão que se prende também com este apoio aos comerciantes poderia eventualmente ter sido a localização dos chamados espaços do cidadão, que ainda esta semana foi protocolado à assinatura dos contratos, quer da loja do cidadão, quer dos espaços. A escolha recaiu por colocar um nas termas São Pedro Sul, outro em Santa Cruz da Trapa, e o do coração da cidade, tanto quanto sei bem, irá ficar sediado no edifício da Câmara Municipal. A localização deste espaço do cidadão não poderia servir também, de alguma forma, para dinamizar um pouco alguns locais da cidade de São Pedro do Sul que estejam mais, digamos, adormecidos comercialmente? Bom, sim, mas nós quando olhamos para o comércio temos que olhar para o comércio como um todo. Nós também temos comerciantes em Santa Cruz da Trapa. Sim, mas eu não estou a pôr em causa, estou a falar na questão do espaço de cidadão criado no mas nós edifício. Vamos criar um em Santa Cruz da Trapa, um nas termas também, e ajudam a dinamizar o comércio local. Portanto, nós temos que olhar para o comércio como um todo no concelho. Não é? E, portanto, no caso concreto, a filosofia que está por trás do espaço cidadão, penso eu que é aproximar, aliás o programa chama-se mesmo aproximar os serviços do cidadão. Portanto, é uma filosofia de deslocalização. Portanto, tivemos que ir para as termas, e foi a nossa opção, e para Santa Cruz. No caso concreto depois de ter um dentro da Câmara, uma vez que nós neste momento já temos um gabinete de apoio ao município a funcionar dentro da Câmara, a filosofia é alargar esse gabinete e ter o espaço cidadão com serviços que não são da Câmara Municipal, mas que sejam no mesmo espaço físico. Por outro lado, esse espaço cidadão não tem com participação do Estado, eventualmente para o pagamento de rendas. Nós ainda equacionamos na chamada zona histórica que passasse para lá um desses espaços, mas como a Câmara Municipal não tem lá nenhum edifício que seja sua propriedade, obrigava a uma renda acrescida. Relativamente à loja do cidadão, foi a opção do próprio Governo a localização ser no Tribunal, porque é um edifício que é do Estado, em que não pagam renda e que tem uma grande área que neste momento não está a ser utilizada e, portanto, eu acho que está bem localizado e que, no fundo, está inserido no perímetro da zona histórica e que irá trazer mais gente àquela zona. Soutor, não é um pouco um contrassenso termos uma loja do cidadão no Tribunal e depois um espaço do cidadão na Câmara Municipal aqui desviados por 100 metros? Bom, essa decisão não é de todo nossa, como disse, é do Governo. Ainda assim, os serviços, e eu também não tenho sido eu a acompanhar esse processo, mas ainda assim, os serviços que irão ser disponibilizados no espaço cidadão e na loja do cidadão não são os mesmos. A loja do cidadão terá um âmbito de ação, um tipo de serviços muito mais alargado que o espaço cidadão. Portanto, não há aqui uma colisão de serviços. Muito bem. Soutor, estamos a terminar a primeira parte da nossa entrevista e antes de fazermos aqui um curto intervalo, gostaria só de lhe colocar esta questão relativamente àquilo que é a saúde financeira do município. Perante os resultados que foram possíveis alcançar no final de 2014, como é que, por perspectiva, que iremos chegar ao final deste ano de 2015? Bom, como eu disse, a nossa filosofia, a filosofia deste Executivo, aliás, eu acho que tem que ser o novo paradigma das autarquias locais e, no fundo, isto também decorre um pouco da situação que vivemos no país, da vinda da Troika. Cada vez mais as autarquias têm que começar a investir e a gastar aquilo que podem em função das suas receitas. O que é que eu quero dizer com isto? O tempo em que
havia uma capacidade de endividamento quase ilimitada, em que não havia este rigor financeiro, eu acho que já está ultrapassado. E, portanto, aquilo que eu quero dizer é que, na minha perspectiva, e na perspectiva, sobretudo, do Sr. Presidente, é que nós iremos fazer investimentos para o Conselho, os investimentos necessários, mas nunca iremos entrar em loucuras financeiras de forma a que se repita o que aconteceu no passado, isto é, a Câmara ter ficado numa situação financeira complicada e com efeitos até negativos. Espero, e aliás os primeiros meses deste ano deram-me essa indicação de que a redução da dívida nos primeiros meses deste ano ainda continua a ser efetivada. Espero até ao final do ano melhorar ainda um bocadinho a situação, não espero os 3 milhões de euros da redução de 2014, mas espero ainda reduzir um bocadinho, e ainda assim fazer os investimentos que nós temos em carteira e que alguns estão já em execução nas demais freguesias. Para a redução desta dívida, a taxa de juro, que tem vindo a baixar, também contribuiu de alguma forma? Bom, teve o efeito, nós aliás, os custos financeiros tiveram uma redução enorme e de facto era inconcebível, como aconteceu em alguns anos, a Câmara Municipal num só ano gastar 300, 400 mil euros de juros. Isso é inconcebível, é incomportável. Neste ano gastamos 150, 180 mil euros, muito menos que o ano passado. Para isso também contribuiu a baixa da taxa de juros, mas também a redução da dívida bancária e os juros de mora. O facto de se demorar muito tempo a pagar aos fornecedores fazia com que a Câmara depois fosse obrigada a pagar juros devidos a fornecedores, e nós, ao reduzirmos também os prazos médios de pagamento, também tem esse efeito na redução desses mesmos juros de mora. Portanto, a política de rigor e contenção orçamental é para manter? Obviamente. Não vamos, portanto, não se está aqui a poupar, digamos assim, na primeira metade do mandato para depois fazer, digamos, aquilo que na política se chama fazer flores na reta final próximo das eleições. Bom, eu bem sei que isso era uma prática comum em São Pedro Sul, mas connosco não irá acontecer. Nós não iremos estar 3 anos a poupar para depois só fazer obras em anos de eleições. Isso não irá acontecer, até porque neste momento já estamos a fazer obras e as eleições só são daqui a 2 anos. Esta política de contenção é para continuar, é para melhorar. Há muitas áreas do ponto de vista da despesa corrente em que nós temos obrigatoriamente que melhorar, que ser mais eficientes e combater alguns desperdícios, e portanto ainda podemos fazer muito mais. Essa é a nossa filosofia, e acho que e eu reconheço aqui que na generalidade dos nossos funcionários, e desde umas conversas iniciais que fomos tendo quando chegamos à Câmara Municipal, a generalidade dos nossos colaboradores estão imbuídos desse espírito. Eles sabem que a Câmara Municipal tem dificuldades financeiras e eles próprios tentam, sempre que podem, poupar. E, portanto, é essa filosofia que é para continuar. Obviamente, por exemplo, estando em carteira um projeto enorme para o saneamento de 4 milhões de euros, que será financiado 85%, é certo, mas que exige um investimento da nossa parte, nós aí, obviamente, que não iremos estar com contenção. Os grandes investimentos terão que estar sempre salvaguardados, mas teremos sempre uma preocupação em não fazer disparar a dívida da Câmara Municipal. Muito bem, Sr. Doutor, já voltamos então à conversa, vamos aqui fazer um curto intervalo e já regressaremos para continuarmos esta entrevista com o Dr. Pedro Mouro. Obrigado. Estamos então de regresso à entrevista com o Dr. Pedro Mouro, vice-presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul e também vereador com a área dos pelouros financeiros da autarquia. Para além disso, tem também o pelouro do termalismo, e nesta segunda parte é por aí que vamos mesmo começar, é também pelo desempenho económico da Termalistur ao longo do ano de 2014. Se, por um lado, na Câmara Municipal, conforme ouvimos durante a primeira parte desta entrevista, foi possível um resultado extremamente positivo, com a redução da dívida em cerca de 3 milhões de euros. Em relação à Termalistur, o resultado também do exercício de 2014 é também ele positivo. E antes de mais, doutor, como é que caracterizaria o desempenho da Termalistur ao longo do ano passado? Bom, também é um resultado extraordinariamente bom, porque de facto o ano 2014 era um ano complicadíssimo para a empresa municipal, porque vínhamos de um ciclo de declínio sobre todos os aspectos, vínhamos de um ciclo de resultados negativos, sobretudo 2012, 2013, com resultados muito maus.
Por outro lado, havia uma redução constante ao longo dos últimos anos do número de acuístas, do número de consultas, e, portanto, havia aqui uma necessidade efetiva de inverter todas estas situações. E fruto de uma nova política, de um esforço enorme, quer do Conselho de Administração, quer de todos os colaboradores da Termolistur, a quem eu mais uma vez agradeço, porque de facto tiveram aqui um desempenho extraordinário, foi possível inverter todos estes indicadores. Por um lado, aumentamos o número de acuístas, aumentamos o número de consultas e invertemos o resultado do exercício, passando de um resultado negativo para um resultado positivo. Isto é, passamos para um lucro, digamos assim, da empresa municipal, o que para nós é confortante, porque aquela filosofia de que as termas são uma grande fonte de riqueza para a Câmara Municipal e para o Conselho, até que nos últimos anos não estavam a ser. Isto é, a Câmara Municipal em 2014 teve que colocar, referente a 2013, teve que colocar 700 mil euros na empresa municipal, e portanto esta situação era inconcebível e tinha que ser invertida. Foi isso que foi conseguido e, portanto, acho que a Termolistur está de parabéns. Doutor, muito se tem ouvido dizer, nomeadamente pela parte da maioria do Executivo, que os resultados da Termolistur foram negativos em 2012, 2013, e que se acontecesse a mesma coisa em 2014 corria-se o risco de, eventualmente, a empresa municipal ter que fechar as portas. Isto realmente é mesmo assim? Bom, é assim, como sabe, tem acontecido empresas municipais fecharem, e até aconteceu um caso mais extraordinário em Passos de Ferreira, que uma empresa municipal tem processo de insolvência. E, portanto, neste caso concreto, é verdade que se de facto apresentasse 3 anos consecutivos de prejuízo, e era um indicador importante e determinante para que a empresa municipal pudesse ter que fechar e tudo reverter para a Câmara Municipal, exceto os trabalhadores que faziam parte do quadro da empresa municipal. Ainda assim, isso aconteceria se, em face dos resultados negativos do próprio ano, a Câmara Municipal não colocasse valores de forma a cobrir esse prejuízo, que foi o que foi feito, nomeadamente referente a 2013. Isto é, 2013 o resultado é negativo. Se a Câmara Municipal não colocasse os valores que colocou, mantivesse esse resultado, e se esses resultados negativos acontecessem durante 3 anos seguidos, isso de facto era verdade. Doutor, mas para cumprir o plano com a Inspeção-Geral de Finanças, penso que é a entidade, não é? Sim. Com esse subsídio à exploração que a Câmara Municipal injetou na Termolistur, perante a Inspeção-Geral de Finanças, o resultado líquido do exercício de 2013 foi um resultado positivo. Exatamente. Após a Câmara... Portanto, não havia a necessidade de 2014 ter que ser positivo. Não havia a necessidade... Para evitar o encerramento da empresa. Sim, porque de facto... Mas iniciaríamos um processo outra vez de 3 anos. Iniciaríamos um processo outra vez de 3 anos e obrigaria a que a Câmara mais uma vez... De alguma forma tem passado um bocado a imagem de que se em 2014 não tivéssemos este resultado positivo, de alguma forma poderia estar em risco o fecho da empresa. O risco é evidente e é constante, porque o facto de termos sempre anos consecutivos com prejuízo e sem intervenção da Câmara Municipal, o risco é evidente e continua. O facto Cada ciclo de 3 anos negativos corre-se esse risco, não é? Corre-se esse risco. Mas, portanto, 2014 não havia essa situação, uma vez que 2013, para a Inspeção-Geral de Finanças, sim, o resultado era positivo. Já no início de 2014 fizemos essa injeção, digamos assim, de mais de 700 mil euros na Termolistur. Doutor, em relação a estes resultados de 2013, 2014 que foram apresentados, isto gerou aí, como sabe, algumas confusões, algumas críticas. Acho que a opinião pública fica a pensar assim, uns dizem uma coisa, outros dizem outra, mas ninguém nos diz tudo. Porque há parcelas que aparecem de um lado, há outras parcelas que desaparecem do outro. Isto não... Bom, a apresentação destes dados não foi assim muito límpida. Não, para lhe ser franco, esse burburinho de que fala a mim nunca me chegou.
Porque não se apercebeu dele? a oposição em sede de reunião de Câmara, que são os locais efetivos onde as pessoas têm que ser confrontadas e onde nós temos direito ao contraditório, ou a oposição tem direito ao contraditório, neste caso, esses dados não me chegaram. A oposição, quer em sede de reunião de Câmara, quer em sede da Assembleia Municipal, ainda não me abordou nesse assunto, senão eu teria tido a oportunidade de explicar. Porque é muito fácil criar burburinho quando as pessoas não têm o direito, a oportunidade de se justificar ou de não haver contraditório. Mas vamos a factos concretos e de forma muito simples tentar explicar esta situação. Aquilo que eu lhe posso dizer é o seguinte: volume de negócios, vendas. Em 2014, a empresa teve vendas na ordem dos 4,4 milhões de euros. Em 2013, 3,7 milhões. Logo aqui há uma grande diferença, há muito mais, um valor acrescido de vendas de 2013 para 2014. Agora vamos fazer aqui um exercício muito simples e muito rápido. A empresa municipal, de forma muito simples, tem, digamos assim, a matéria-prima de borla. Se aumentou as vendas, se teve, efetivamente, menos custos com o pessoal, que é a principal fatia de custos. Logo por aqui, qualquer pessoa com bom senso conseguiria perceber que o resultado iria ser melhor. Logo por aqui, nesta análise muito simplista. Isto é, teve mais vendas, teve menos custos com o pessoal, a matéria-prima custou o mesmo dos outros anos, é fácil aqui logo deduzir que o resultado iria ser francamente melhor. Ainda assim, e se compararmos, se retirarmos o valor que a Câmara injetou referente a 2013, e se virmos o valor operacional, o valor de exploração, efetivamente, o resultado é melhor e o lucro é superior. Portanto, não vejo aqui qualquer dúvida. Já sei o que é que vou antecipar a sua pergunta, que podem vir a dizer que teve subsídio de exploração, mas os subsídios de exploração até teriam, se não existisse o subsídio de exploração, até teriam um efeito mais positivo no lucro. Eu passo a explicar. A generalidade dos subsídios de exploração que existiram em 2014 tem a ver com um projeto comparticipado e que teve que ser executado nesse ano. Isto é, vamos supor, e falando aqui em exemplos concretos com números que é mais fácil de explicar, se nós tínhamos, por exemplo, determinado projeto que teve um custo, vamos supor, de 100 euros, mas o subsídio à exploração só foi de 85%, isto é, só foi comparticipado em 85%. Implicou um investimento de mais 15%. Implicou um investimento de mais 15%. Se não tivéssemos esse projeto, esse custo dos 15% não existia. Portanto, o efeito aí, em termos de resultados, seria até superior. Portanto, e depois também acho completamente ridículo que se esteja a tentar colocar alguma névoa neste resultado, muito mais do que o que se fez no passado, quando os resultados eram francamente negativos e não havia tanto alarido em relação às contas da Termolistur. Quer dizer, agora que o resultado é positivo, é que se está a ter tanto alarido, parece que se está aqui a tentar colocar alguma névoa, que não faz sentido. Eu acho que, e por outro lado, também devo dizer que se está aqui a tentar desprestigiar um pouco todo o trabalho de todos os colaboradores, usando, como eu já ouvi até pela oposição, usando que, bom, só conseguiram um bom resultado porque as termas de Chaves estiveram fechadas, agora estão tramados em 2015 porque elas já reabriram. Quer dizer, eu que já estive na oposição, sempre coloquei os interesses do Conselho acima dos interesses partidários Doutor, já lá vamos a essa questão, também gostaria de abordá-la depois consigo, mais concretamente a questão do impacto das termas de Chaves ou não nas contas da Termolistur do ano passado e daquilo que se pode prever que possa vir a influenciar no futuro, mas considera ridículo esse tipo de acusações que a oposição tem feito, ou tem feito a administração da Termolistur pelas contas apresentadas, mas diga-me uma coisa, não acha que de alguma forma se puseram também um bocadinho a jeito no meio disto tudo? Porque ao apresentarem estes resultados,
e ao eventualmente retirarem parcelas, como a de subsídio à exploração, que foi do dinheiro injetado pela Câmara Municipal. Não deram aso a esse tipo de situações? Antes pelo contrário. Se não tivéssemos tirado essa parcela, é que poderia gerar aqui alguma confusão, porque, de facto, tirarmos a injeção que foi colocada pela Câmara Municipal permite comparar coisas que são comparáveis. Pronto, mas doutor, agora repara uma coisa. O dinheiro que foi injetado pela Câmara Municipal não desapareceu, ficou lá. Correto. E foi o dinheiro que, por exemplo, deu para amortizar a dívida no 1 milhão de euros. Sim, mas também... É ou não é? Mas estamos a falar de situações distintas. Uma coisa é dívida, e podemos falar da redução da dívida. Outra coisa tem a ver com os resultados. Não, vamos lá ver. Para podermos ver a exploração, temos que retirar esse valor. O dinheiro em si, que foi lá injetado pela Câmara Municipal, que depois, na apresentação dos resultados da Termolistur, vocês o retiraram. Certo. Não o retiraram depois da utilização dos pagamentos. Eu percebo o que quer dizer. Para efeitos de dívida, que é uma coisa totalmente diferente, obviamente tem impacto porque permitiu à empresa municipal, num só ano, reduzir a dívida num 1 milhão de euros. Sim, aquele dinheiro reduzia em 200 mil. Ou 300 mil, grosso modo. Agora, para efeitos de... Mas isso depois terá implicações também na consolidação das contas. Pronto, mas é só isso que agora, para efeitos de... Estamos a falar de coisas distintas. Para efeitos dos resultados, digamos assim, genericamente, para efeitos do lucro, não podíamos comparar esse valor. Isto é, aquilo que eu quis dizer é... Mas não teria sido, diga-me só uma coisa, não teria sido mais sério retirarem realmente o subsídio à exploração para a apresentação dos resultados e para demonstrarem foi retirado. Pronto. Foi retirado. Mas depois também, quando falam, por exemplo, naquilo que foi conseguido abater à dívida da Termolistur, ter dito, nós abatemos aqui 1 milhão de euros, mas isto só foi possível porque utilizamos o dinheiro do subsídio à exploração. Não teria sido mais sério isto? E no futuro, quando formos consolidar as contas, eu também poderia dizer, bom, a Câmara Municipal podia ter, para além dos 3 milhões, reduzido mais do que 3 milhões, não fora a necessidade de ter colocado 700 mil euros na Termolistur. Exatamente. Portanto, o efeito é o mesmo. Agora, em termos de consolidação do município... Só utilizar a parcela uma vez e outra vez não, depois acaba por dar contas fasadas. Em termos de consolidação das contas do município, o efeito é o mesmo. Sim. É retirado um sítio para colocar noutro, fez com que se reduzisse mais dívida na Termolistur, mas não for a Câmara colocar lá esse valor, também teríamos reduzido mais nas contas da Câmara Municipal. Aliás, a Termolistur continua com rendas em atraso com a Câmara Municipal, ou pelo menos tinha a 31 de dezembro, Sim, não é? Tinha, tem sido uma realidade. 2014, segundo semestre, e ao contrário que já acontecia nos últimos anos, conseguiram-nos pagar grande parte das rendas, mas ainda continuam com rendas em atraso à Câmara Municipal. Portanto, se tivessem, digamos assim, pago mais algumas rendas, o resultado final do exercício já não teria sido positivo. Não, isso aí é uma questão de tesouraria. Não tinham capacidade de tesouraria porque, como sabe, os meses de... A Termolistur tem uma situação complicada em termos de tesouraria porque os meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro são complicados. E nesse período tem alguma dificuldade em pagar as rendas e depois compensam nos meses, no final, mais setembro, outubro, aí tem alguma capacidade para nos pagar várias rendas de uma só vez. Doutor, a questão das rendas da Termolistur é um assunto que já tem largos anos de discussão. Continua a justificar-se este montante? O montante das rendas não deveria ser revisto para um valor que fosse mais razoável, digamos assim? Bom, eu até já tive a oportunidade de falar sobre o assunto até enquanto estava na oposição, mas de facto as rendas... O valor poderá estar em face da conjuntura e das alterações, porque a realidade da empresa municipal era uma quando foi criada em 2004 e em face da conjuntura é outra hoje em dia. Os preços de mercado também são outros. Se calhar o imóvel que está sujeito à renda teria um valor em 2004 e agora terá outro. Uhum. Portanto, por esse efeito, de facto, haveria necessidade de mudar a renda e até em tese, por exemplo, criar uma renda que tivesse um valor variável em função do volume de negócios da empresa municipal. Isto em tese. Por outro lado, para efeitos de determinação do orçamento municipal e do equilíbrio da Câmara Municipal, é importante para nós termos a receita das rendas. Isto é, face ao peso excessivo dos custos, nomeadamente os custos com o pessoal e os custos, as despesas correntes sobretudo, é importante para nós termos receita efetiva, sob pena de termos sempre uma situação orçamental desequilibrada, o que nos obrigaria a, de certa forma, entre aspas, ter que inventar receitas para elaborar orçamento, o que não faz sentido. Portanto, para a Câmara Municipal é importante ter este valor da renda nos seus próprios orçamentos. E se, de facto,
a situação da Termalistur continuar, como eu espero, a melhorar, e como já aconteceu em 2014, em que conseguiram pagar quase a totalidade das rendas, aí já não haverá qualquer tipo de problema. Mas se não, efetivamente temos que equacionar, porque a realidade é outra que não era em 2004, quando foi criada a empresa municipal. Muito bem, doutor. Então, voltando à questão de Chaves, que foi um ano atípico, Chaves esteve encerrado, abriu agora em finais de... Início de abril. Quer-se queira, quer não, poderá ter, de alguma forma, contribuído para a ligeira retoma que se verificou no ano passado aqui em São Pedro do Sul, mas mais importante daquilo que se passou no ano de 2014, agora importa tentar perceber se irá ou não haver aqui algum impacto no corrente ano nessa situação. Bom, eu devo dizer o seguinte, se fosse só Chaves, estávamos nós bem. Nos últimos anos... muitas termas se modernizaram, muitas reabriram e a concorrência tem aumentado. Agora eu também sou sempre apologista de que a concorrência faz bem a toda a gente. Obriga-nos, como já aconteceu no ano passado, a fazer campanhas enormes do ponto de vista promocional, obriga-nos a sermos cada vez melhores no serviço que prestamos, obriga-nos a ser mais eficientes na estrutura de custos, quer dizer, a concorrência acaba por ser sempre boa. Criou-se aqui, lá está, um estigma por causa das termas de Chaves, parece que... Eu não queria muito dizer isto, mas parece que estão aqui a querer, do ponto de vista da oposição, a querer... agora que estão tramados com a vinda de Chaves, quer dizer, eu acho isso ridículo. E quanto mais estamos a falar de Chaves, mais promoção estamos a dar a Chaves e não a São Pedro do Sul. Portanto, não nos coloca qualquer tipo de receio, nós estamos cá no mercado, somos as termas de referência em Portugal, temos quase 35% da cota de mercado, esperamos mantê-la e os problemas que podem estar associados não é as termas de Chaves, mas todo um conjunto de problemas associados que tem a ver com o mercado. Nós sabemos que a população se debate com pouca liquidez no fim de cada mês, não é? E obviamente que se encontrarem uma estância termal com as mesmas características e que possa eventualmente, por exemplo, fazer um preço digamos, de lançamento muito atrativo, podemos não ter meios para conseguir combater isso, não é? Porque, por exemplo, as termas Chaves reabrem este ano e podem fazer preços de reabertura ao longo de 2015 que venham a puxar gente para Chaves em vez de vir aqui para São Pedro do Sul. Não teme esse efeito, não? Poderá ter sempre algum efeito, obviamente. Agora, de facto é verdade que a nossa população tem cada vez menos rendimentos disponíveis para vir e fazer os tratamentos termais. Agora também lhe digo que a generalidade dos nossos aquistas vêm do Sul, vêm de Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra, e hoje em dia os custos de transportes também são muito elevados. E é mais barato chegar a São Pedro do Sul do que chegar a Chaves, não tenho qualquer dúvida, exceto as pessoas que possam ser mais dali do distrito de Vila Real e eventualmente do Porto e arredores. Uhum. Agora, para o Sul é mais fácil chegar a São Pedro do Sul e mais barato do que chegar a Chaves. Confesso que, por exemplo, poderá ter um efeito muito mais complicado para nós a reabertura das termas de Caldas da Rainha do que eventualmente as de Chaves. Doutor, e dá para perceber, por exemplo, este tipo de preferência pelos aquistas do sul do país em relação ao norte pelas termas de São Pedro do Sul? Por exemplo, há mais gente da zona de Lisboa do Grande Porto a frequentar aqui as termas de São Pedro? Bom, eu diria que neste momento, não tenho esses dados em concreto, mas de certa forma está generalizada, os aquistas acabam por nos chegar a todas as partes do país. Agora, há um aspecto que é importante, é que a maioria das termas de Portugal situa só na região centro ou norte. E, portanto, é natural que as pessoas do Sul se desloquem para Norte e as de Porto, por exemplo, no Minho há várias termas, arredores do Porto também temos termas e, portanto, é natural que as pessoas do Sul venham mais para aqui e não tanto as do Norte. Eu acho que a explicação será essa. Doutor, voltando aos documentos contabilísticos, digamos assim, da Termalistur, penso que a oposição também já terá falado nisto numa das reuniões de Câmara. Contrariamente àquilo que era habitual, ainda não foi disponibilizado na página da internet da Termalistur o parecer do ROC relativamente a estes documentos de prestação de contas. Alguma justificação? Não,
o parecer do ROC da Termolistura até já foi disponibilizado para a própria oposição nas últimas reuniões, portanto está perfeitamente disponível. Se não está no site da Termolistura, porque será algum problema técnico, mas será disponibilizado a seu tempo, mas toda a oposição já terá o documento na sua posse. Portanto, não há qualquer tipo de problema, são transparentes. Agora, pronto, e já agora, resumidamente, o que é que o ROC diz sobre essas contas da Termolistura? Não tem objeções de maior a apontar, os resultados são estes. Há uma melhoria significativa nos resultados da empresa. Há um problema que esperemos que não seja um problema, mas que obviamente poderá ser grave, que tem a ver com o IVA. Há um processo neste momento, digamos assim, litigioso com a autoridade tributária acerca da liquidação de IVA. Esse documento é público, está neste momento, nós apresentamos reclamação graciosa. Há um parecer vinculativo, isto é que não se percebe, há um parecer vinculativo da própria autoridade tributária em que define claramente que os tratamentos termais estão isentos de IVA, ao abrigo do artigo 9 do Código do IVA, e portanto é um problema que neste momento é real, mas que pensamos nós é completamente descabido e portanto pensamos que a seu tempo esteja solucionado. Portanto não é isso que vos tira o sono, não é? Bom, tira algum sono porque enquanto o processo não ficar completamente encerrado, poderá no limite fazer com que, por exemplo, a Termolistura não possa fazer candidaturas a fundos comunitários. E portanto é um problema que pode ser grave. E acha que é um assunto que se pode arrastar durante muito tempo? Uma vez que já existe esse parecer vinculativo e tudo? Eu espero que não. Nós já entregamos toda a documentação e devo dizer que neste momento temos o apoio aqui de várias entidades, nomeadamente a Associação das Termas de Portugal, a secção de municípios com termas, da qual São Pedro Sul tem a presidência, a própria Ordem dos Médicos e um conjunto de entidades que nos estão aqui a apoiar. Agora, não sabemos quanto tempo é que o processo demora a ficar resolvido. Muito bem, Sr. Doutor. Ainda em relação à Termolistura e em relação também aos parceiros do ROC, já está disponível na página da internet da Termolistura o orçamento para o corrente ano 2015. Também ainda não está disponível o parecer do ROC relativamente a esse mesmo orçamento. Mas, já agora, desse orçamento para o corrente ano, ressaltou-me aqui um valor que achei de todo curioso, que é o facto das remunerações do Conselho de Administração só terem um valor de 5.000 e qualquer coisa euros. De facto, esse valor não estava correto, porque já foi detectado, e eu explico por duas razões. Quando foi celebrado o acordo com o IGF, há uns anos atrás, foi projetado ano a ano o valor dos orçamentos. E nessa altura a Termolistura não tinha um administrador executivo e, portanto, não havia necessidade de colocar um valor referente a essas remunerações. Ao passo que para 2015 tem um administrador executivo, há necessidade de colocar esse valor. Quando foi elaborado o orçamento, e porque nós tivemos que, a nossa responsável pela elaboração do orçamento, a nossa técnica de contas, por estar numa situação de licença de maternidade, foi substituída há uns meses por outra. E essa técnica de contas fez a substituição, a elaboração do orçamento para 2015 com base no que havia da IGF e há esse valor que não estaria correto, mas já foi identificado. Portanto, foi apenas um erro sim, claramente. Doutor, em relação àquilo que é de esperar da Termolistura para este ano, as expectativas são continuar esta política de inversão na retoma do número de aquivistas e no que diz respeito também aos resultados líquidos do exercício positivo, sem haver necessidade de injeção de capital por parte da Câmara Municipal? Bom, é bom que se diga que o facto de 2014 ter sido um ano francamente melhor e um ano de inversão de ciclo, não quer dizer que agora será um mar de rosas, nada disso. O ano 2015 será um ano tão ou mais difícil que o de 2014, por um conjunto enorme de razões, porque é evidente que a situação das famílias e o rendimento das famílias continua no mesmo pé dos últimos anos, isto é, as pessoas têm cada vez mais dificuldades. Continuamos sem comparticipações do Serviço Nacional de Saúde, continuamos sem os programas de turismo sénior do Inatel que nos traziam muita gente a São Pedro Sul. A concorrência, como eu disse, é cada vez maior, cada vez há mais termas no país e, portanto, o desafio é enorme. Agora,
nós estamos vocacionados e esperançados a trabalhar em duas áreas distintas, que é, primeiro, sermos mais eficientes e termos cada vez menos custos. Em segundo lugar, promovermos cada vez mais as termas e São Pedro Sul para que cada vez tenhamos cá mais gente. A promoção irá continuar e devo-lhe dizer que os primeiros 3 meses de 2015, comparativamente aos primeiros 3 meses de 2014, do ponto de vista do número de aquistas, já foi melhor. Tivemos mais 150 aquistas no primeiro trimestre de 2015, quando comparado com o primeiro trimestre de 2014. Agora, o ano está aí pela frente, a chamada época alta é que terá aqui um efeito importante. Por outro lado, nós temos aqui duas receitas que nos podem ajudar, que não existiam de antes, mas que nos podem ajudar e que já tiveram algum efeito em 2014 e que nós esperamos terem um efeito ainda maior em 2015. Tem a ver, uma, com os produtos de dermocosmética, porque as suas vendas contribuem, de alguma forma, já contribuíram em 2014 para o resultado da empresa, mas espero que em 2015 contribuam ainda mais, porque nós vamos alargar o perímetro, digamos assim, da rede de vendas. Uhum. E também o facto de termos conseguido ficar com 20% do valor das consultas que eram cobrados pelo nosso corpo clínico e que agora esses 20% ficarão como receita da empresa municipal, quando no passado não ficavam. O ano passado já tiveram um efeito na ordem dos 80 mil euros e começaram só em maio, obviamente que apanharam logo a época mais alta, mas este ano espero que esse efeito ainda seja um bocadinho maior. O doutor disse-me há pouco que o processo litigioso que tinha com a autoridade tributária de alguma forma o preocupava um pouco. Tanto quanto eu sei, relativamente aos médicos, há também médicos que têm um processo contra a autarquia, neste caso, reivindicando verbas a que, alegadamente, na opinião deles, têm direito. Caso venham a vencer em tribunal, são montantes consideráveis, não são? O que é que nos pode adiantar sobre isso? Em primeiro lugar, os montantes que estão pedidos não são consideráveis. Ainda assim, estamos perfeitamente tranquilos. Aliás, os nossos advogados têm-nos transmitido isso mesmo. Estamos perfeitamente convencidos e certos de que a razão estará do nosso lado. Aliás, eu devo dizer que, desde que estamos na Câmara, terá sido das decisões que eu tenho visto mais unanimidade do ponto de vista da opinião pública. Isto é, a decisão de certa forma, exigirmos que, neste caso, 20% das consultas sejam receita da empresa municipal, terá sido das decisões desta Câmara que mais unânimes. E, portanto, nesse Mas aspecto, isso em termos legais pode... Pronto, não é? Do ponto de vista legal também estamos perfeitamente salvaguardados. Reparei que esses 3 médicos, isto é, nós tínhamos um corpo de 11 médicos, ou 8 acordaram connosco e aceitaram que 20% fosse para a empresa municipal, 3 não aceitaram, romperam e saíram. Reparei que esses mesmos médicos recorreram a um escritório de advogados com alguma reputação, parece-me que tiveram que chegar a um grande escritório de advogados, porque se calhar as opiniões, digo eu, não sei, não tiveram que o fazer porque de certa forma viram que era um processo que para eles seria muito difícil e portanto quiseram recorrer a um grande escritório de advogados. Agora nós estamos perfeitamente à vontade e com tranquilidade, porque estou certo que será um processo que se irá arrastar durante muito, muito tempo. Doutor, em termos daquilo que será a aposta da Termalistur agora no futuro mais próximo, vamos continuar na aposta do termalismo clássico como sendo o principal vetor de atuação das termas? E outra questão, por exemplo, falou-me ainda há pouco que os meses de final de ano, início de ano civil, são meses mais difíceis, com menos procura, obviamente. Programas que possam incentivar a população local ou mesmo regional a fazer termas nesse período do ano com custos bem mais reduzidos, não estão nos horizontes da atual administração e do seu pelour, digamos assim? A Termalistur, devo dizer que a sazonalidade em São Pedro Sul, nas termas de São Pedro Sul,
verifica-se cada vez menos, quando comparado com outras termas. Nós temos muitas termas que fecham no chamado período de inverno e as nossas não fecham, e cada vez a sazonalidade é menor. Até porque na chamada época baixa os custos de tratamento são menores e há cada vez mais pessoas a procurarem-nos nesses meses de janeiro, fevereiro, etc. Agora, obviamente, o trabalho terá que ser ainda maior. Por outro lado, relativamente à população local, e eu já disse há pouco, iremos continuar a implementar um conjunto de ofertas de vouchers que este ano tiveram muita procura e muita utilização, que permite duas coisas. Permite às pessoas de São Pedro do Sul usufruírem de tratamentos nas nossas termas e permite também, de certa forma, ajudar a economia local, porque é mais um estímulo para as pessoas irem comprar localmente. Outra parte da sua questão... obviamente que o termalismo clássico é a nossa gênese, não é? Portanto, terá que ser sempre a nossa prioridade. Paralelamente, iremos evoluir noutras áreas importantes, nomeadamente no bem-estar. A questão da fisioterapia é um mercado que poderá ser ainda muito mais rentabilizado, fisioterapia, reabilitação. Ainda ontem falava com uma pessoa muito experiente na matéria que me dizia claramente isso, que terá que ser um vetor a apostar. Por acaso usamos o exemplo que vamos ter agora em Viseu, e passa a publicidade, um hospital da CUF, e que poderão ser criadas aqui no futuro sinergias para a área da reabilitação, que é cada vez mais procurada, porque a esperança média de vida é cada vez mais elevada, mas depois traz problemas de mobilidade e problemas reumatológicos que nós podemos aqui usar como fileira. E por outro lado, temos uma preocupação, e que está neste momento o projeto pronto para ser candidatado ao próximo quadro comunitário, que tem a ver com o chamado Polo do Val, que já se fala há muitos anos e que nos obrigou agora a renegociar com a Direção-Geral de Geologia o contrato de exploração para que nos fosse dado até 2019 essa mesma concessão, e para que daqui até lá pudemos efetivar o furo do Polo do Val e a partir daí gerar mais capacidade para podermos desenvolver muito mais a geotermia e muitas outras oportunidades que possam vir daí. Temos também Já há ideias em que pode ser utilizada apenas... Do ponto de vista técnico, estamos a estudar essas ideias, era isso que eu ia dizer. Nós estamos a trabalhar, como sabe, no âmbito de um protocolo muito mais alargado com a Universidade da Beira Interior. Estamos a tentar criar formas de potenciar muito mais a nossa água. E neste momento também posso dizer que está a ser elaborada uma candidatura para um projeto inovador de transformação da água quente em água fria para ar-condicionado, por exemplo. É um projeto muito inovador e que foi já candidatado à União Europeia, e é uma parceria nossa, da Câmara Municipal, da Termolistur, da Universidade da Beira Interior e da Universidade de Roma. É um projeto europeu, inovador, e que esperamos que no futuro possa ter resultados. Mas o Polo do Val é uma das nossas prioridades. Por outro lado, ainda esta semana apresentamos também, e falando ainda das termas, um projeto que esperamos que avançará se tivermos financiamento para ele, obviamente, que tem a ver com a requalificação da antiga escola primária das termas, e que queremos transformar num centro de investigação e de formação para que toda a investigação e toda a formação na área termal do país passe por ali. Isto é, todos os colaboradores que possam vir a trabalhar nas termas e toda a capacitação desse pessoal possam ter aqui um centro de formação em São Pedro do Sul, e centro esse também que terá uma componente de investigação para que possam ser desenvolvidas novas terapêuticas e novas formas de uso da nossa água. Portanto, é mais um objetivo que nós temos. Todos eles, obviamente, são investimentos avultados e estão dependentes de financiamento comunitário. Muito bem, Sr. Doutor, estamos a chegar ao final deste espaço para a nossa entrevista. De qualquer forma, o Sr. Doutor, além de ser o Vice-Presidente da Câmara e ter o pelouro da área financeira e também responsável pela área do turismo e do termalismo, tem aqui outros pelouros, e eu gostaria de muito rapidamente passar por um bocadinho
de cada um deles, é nomeadamente responsável pela área do património municipal e em relação ao património municipal eu gostava de lhe colocar uma questão. Já há, digamos assim, alguma decisão quanto à utilização deste espaço que está aqui junto a nós, o espaço da antiga cadeia? Isto continua desocupado? Há já alguma ideia do que é que se pode fazer com este espaço no futuro curto prazo? Bom, em primeiro lugar, este espaço teve ou tem uma situação litigiosa com o Ministério da Justiça relativamente à sua propriedade. O Ministério da Justiça, em face de um protocolo, do meu ponto de vista, mal feito no passado, pediu-nos, em concreto a mim, cara a cara, com os responsáveis do património do Ministério da Justiça, pediram-nos um valor na ordem dos 500 mil euros para nós ficarmos com a cadeia e não sermos obrigados a demolê-la. Estamos a analisar do ponto de vista jurídico. De qualquer das formas, fizemos já uma pré-candidatura e, mais uma vez, eu digo, nós, para avançarmos com estes grandes projetos, precisamos de cofinanciamento comunitário. Fizemos uma pré-candidatura para uma intervenção ali na cadeia, para transformar ali numa área, num espaço social, cultural, isto é, um espaço multifunções para a área social e cultural e para que possa ter ali serviços da Câmara Municipal que nos permita, no futuro, retirar serviços da Câmara Municipal em espaços que temos arrendados. Mas para já é prematuro, mas há essa pré-abordagem. Doutor, um outro edifício que, embora não seja património municipal, é do Estado, mas e que fica localizado nas termas de São Pedro do Sul, é a Piscina Romana. Há algum tipo de desenvolvimento relativamente a essa matéria? Não há? Bom, há. Claramente há, e em breve vai haver novidades, mas eu deixarei para o Sr. Presidente apresentar essas novidades a seu tempo, mas há boas novidades. Muito bem, então vamos aguardar por essas novidades. Relativamente à área do desenvolvimento económico e empresarial, uma das apostas do atual Executivo, que foi bandeira de campanha, digamos assim, era a possibilidade da construção de um parque empresarial ou industrial na área de Pindelo dos Milagres. Parece-me que o novo quadro comunitário que não tem verbas para financiar, digamos assim, estruturas desse género. O parque empresarial é para levar para a frente com dinheiros da Câmara ou vai cair por terra? Bom, neste momento, essa situação tem gerado alguma discussão em sede de comunidade intermunicipal, até no seio de todas as câmaras da região, porque todas estamos com esse tipo de problemas. Isto é, a interpretação da CCDR e de quem esteve na base da definição dos fundos comunitários do novo quadro, entende que, havendo parques industriais na região com lotes disponíveis e não utilizados, que não faz sentido serem criados novos parques. Quando eu digo parques industriais, são parques têm um espectro muito mais alargado de empresas de logística, de alojamento de empresas, sejam elas de que área forem. Mas tem havido essa interpretação. E essa interpretação diz que se há na região lotes disponíveis, quer seja num concelho, quer seja noutro, porque a perspectiva do novo quadro é trabalhar-se numa forma supramunicipal e não a capelinha de cada concelho. E, portanto, se a interpretação for essa, torna-se difícil, mas não impossível. Nós continuamos, ainda que de forma mais devagar, ainda a trabalhar no parque, porque a experiência diz-nos que no início de cada quadro comunitário as limitações são muitas. Quando chegam aos últimos anos de execução dos quadros comunitários, como a execução é baixa e o risco de devolução de valores à União Europeia é muita, o quadro começa a abrir e depois as candidaturas começam a ter enquadramento. Portanto, o nosso otimismo vai um pouco por aí. Por outro lado, sendo o próximo quadro muito vocacionado para as empresas e para a promoção do emprego, se nós conseguimos comprovar de que há empresas efetivas do Conselho que se querem ali instalar e de que querem efetivamente estar em São Pedro do Sul ou que querem alargar o seu âmbito, poderá também no futuro conseguir. Se é isso que nós estamos neste momento a tentar, e já temos um ou outro caso, é tentar comprovar que temos empresas que se querem instalar ali e só ali, e, portanto, essa será uma evidência. Paralelamente, estando a acontecer esta situação, fizemos já uma pré-candidatura para a requalificação do Parque do Alto Barro. Perdão, estamos a equacionar, ver na zona envolvente a aquisição
de mais terrenos para criar ali mais lotes. E aquela situação do lote ou dos lotes da Sicornet, tem havido algum desenvolvimento relativamente Estão a ser matéria? negociados e estamos a colocar a possibilidade, sendo lotes de grande dimensão, de certa forma os retalhar e colocar à disposição lotes mais pequenos, mas isto é um processo negocial que passará com a empresa, porque obviamente os lotes são dessa empresa. Uhum. Doutor, a área do desporto é também uma área que está sobre a sua alçada. Qual é que tem sido a política de subsídios, de apoios, digamos assim, às coletividades do Conselho? Bom, em face de todos esses constrangimentos financeiros e desta política que tivemos, no primeiro ano tivemos que fazer uma redução desses mesmos apoios e, por outro lado, sermos um pouco mais, diria, entre aspas, pressionarmos de certa forma um pouco mais as coletividades para apresentarem resultados ou para que, de certa forma, promovam mais a prática desportiva junto dos mais novos e para que os clubes tenham alguma sustentabilidade, isto é, não pode acontecer como acontecia, um clube em determinada modalidade num ano praticava, no ano a seguir já não praticava, o que nós pedimos é que haja alguma sustentabilidade. Penso que foi conseguido, o desporto está em franco crescimento no Conselho, todas as modalidades, todas as faixas etárias. Este ano em termos de competições, temos no Conselho, nas mais diversas modalidades, quase 30 equipas a participar em campeonatos, desde o futsal ao futebol, a handball, basquetebol e um conjunto de atletismo. E, portanto, eu acho que a aposta está a ganha e há cada vez mais gente a praticar desporto em São Pedro Sul, tanto é que a necessidade de construirmos o pavilhão em Santa Cruz também advém dessa situação, porque tenho tido muitas vezes problemas em conseguir arranjar espaço ou horários disponíveis nos pavilhões. E, portanto, penso que por aí a aposta é ganha. Agora, mas agora que me fala nisso, é curioso que realmente parece que as infraestruturas esportivas do Conselho estão praticamente com a lotação esgotada em termos da utilização, não é? Essa utilização é paga, há um regulamento em que essa utilização é paga, e depois formos ver os documentos de contas, aquilo traduz-se em muito pouco dinheiro no final do ano. Sim, é paga, mas o valor não são valores obviamente exorbitantes, são valores baixos porque as coletividades também não podem pagar. Obviamente que sim, e é verdade. Se o Ministério da Educação pagava cerca de 1.000 euros por mês, penso que era isso, pela utilização do pavilhão desportivo, dá, grosso modo, 8.000, 9.000 euros por ano. Se depois somarmos a que há o Estádio da Pedreira, pavilhão municipal, pavilhão da Lameira, depois com a utilização a tempo inteiro, e só repare, encontramos mais 5 ou 6 mil euros... Sim, mas os nossos apoios que são dados às coletividades são uma parte em dinheiro efetivo e outra em horas ou em tempo de utilização dos pavilhões. Obviamente que se fôssemos traduzir isso tudo em pagamentos de horas, a Câmara Municipal arrecadaria aí uma receita muito superior. Mas então, deixe-me perguntar-lhe o seguinte: quando atribuem o apoio, não é, o subsídio é pago em dinheiro e depois ainda há mais as horas? Ou sim, é pago uma parte em dinheiro e depois ainda há mais horas. Depois, as horas que forem para além dessas, os clubes suportarão e pagarão à Câmara Municipal. Uhum. Doutor, em termos de desporto, parece-me que o Conselho faltou dizer relativamente ao desporto, e se me permite, e usando até um exemplo de ontem, em que tivemos mais de 200 pessoas a praticar ténis de mesa. O desporto é uma forma de promoção e trazer mais gente a São Pedro Sul, e este ano, num conjunto de vários eventos esportivos desencadeados na sua generalidade pelas várias coletividades, temos mais de 10 mil pessoas a vir a São Pedro Sul praticar desporto durante o ano 2015, o que é efetivamente muito bom, até na própria promoção do Conselho. Temos novamente o ciclismo de alta competição também aqui este ano. O ciclismo de alta competição este ano, a Volta a Portugal do Futuro terá como etapa rainha o São Macário, e é um regresso do ciclismo a São Pedro Sul e sobretudo ao São Macário, o que para nós é muito confortante, porque no fundo também estamos a promover as nossas serras. Eu já lá não vou ao São Macário há alguns meses, mas da última vez que lá fui, a estrada naquela reta final, naquele troço final da São Macário, estava um pouco degradada. Terá que ser melhorada, obviamente, mas tem as condições efetivas para a chegada lá dos ciclistas, assim eles lá consigam chegar. Doutor, por último, turismo, que é também um pelouro que tem
em mãos. Nesta altura, estamos a terminar, digamos assim, uma iniciativa que tem vindo a decorrer desde há quase uma semana, que é este São Pedro do Sul Mais Turismo, e começava mesmo por aqui. A pouco mais de 24 horas de encerrar esta iniciativa, qual é que é o balanço que se pode para já fazer? Diria que é muito acima das expectativas, porque está a ter um efeito, o efeito que eu queria, mas de certa forma superado, porque o objetivo era que eram dois, basicamente. Por um lado, criar, em primeiro lugar, nas pessoas de São Pedro do Sul, a consciência de que nós temos um potencial turístico enorme e diversificado. Isto é, São Pedro do Sul tem as termas, que são as melhores termas da Península Ibérica, mas também tem um conjunto de outras potencialidades enormes. A Serra, um património cultural e arquitetónico, os rios que permitem fazer desportos, os mais diversos desportos, a gastronomia, os produtos endógenos, um conjunto de experiências que as pessoas podem fazer nas nossas freguesias, e eu costumo dar o exemplo, em há pouco tempo foram um conjunto de 40 caravanistas para Figueiredo de Alba fazer uma experiência de resinagem que foi fantástica. Quer dizer, nós temos que valorizar aqui um conjunto de potencialidades que nos permitam diversificar e tornar o turismo cada vez mais transversal no território. Esse foi o primeiro objetivo. Por outro lado, também foi trazer cá um conjunto de jornalistas para os fazer promover noutras paragens o turismo de São Pedro do Sul. Isto já está a ter algum impacto na comunicação social. Devo dizer que terça-feira vou à Antena 1 falar sobre a Aldeia da Pena e, portanto, o objetivo é esse, promover. E acho que, por outro lado, e ainda anteontem tive a oportunidade de referir isso mesmo, nós apresentamos um filme promocional do Conselho e algum material promocional que nos permite no futuro e a breve trecho, por exemplo, ir a Salamanca, ir a Valladolid, ir a Paris, promover São Pedro do Sul, mas permite acima de tudo, e é um aspecto que eu quis frisar, gerar as primeiras pessoas, e a melhor forma de promover São Pedro do Sul tem que ser feito pelos são pedrenses. Nós temos são pedrenses espalhados por todo o mundo. São eles as primeiras pessoas que terão que promover São Pedro do Sul. E hoje é muito fácil fazê-lo com as redes sociais. E é esse espírito que nós queremos incutir no São Pedrense. Nós temos que valorizar aquilo que temos e ter muito orgulho no que temos em São Pedro do Sul. E muitas vezes temos tendência a ir a outros sítios ou a olhar para outros sítios e dizer aquilo é que é bom e não valorizar o que temos. Mas nós temos um património soberbo e que as pessoas ficam encantadas quando cá chegam. Ainda esta semana, andando pela Serra, a Serra está fantástica, está com umas cores lindíssimas e as pessoas que chegaram lá ficaram encantadas, diziam isto não parece que estamos aqui em São Pedro do Sul, nem parece que estamos na região centro. E eu, por exemplo, na terça-feira estava na Aldeia da Pena, chegaram lá duas senhoras francesas que foram lá de carro, sozinhas, ficaram encantadas. Ou tivemos cá um grupo de canadianos e de noruegueses que acabaram por ficar mais tempo do que estava previsto. Portanto, é esta promoção que temos todos que fazer, não só a Câmara, não só a Termolistura, mas é um dever de todo São Pedrense. É esta a nossa filosofia. Doutor, e a sinalética na Serra já foi colocada? Bom, a sinalética na Serra, do ponto de vista do programa Rota da Água da Pedra, que é um projeto da Adrimag, em conjunto com 7 municípios, já foi colocada. Também foi um objetivo de irmos com os jornalistas, foi mostrar-lhe essa mesma sinalética. Depois também sinalética em termos... as belezas que nós temos aqui, já sabemos que existem. Nós temos neste momento painéis assinaladas. Estão assinaladas, temos painéis informativos que também são muito importantes, porque as pessoas chegam à Serra, não conhecem a história, as lendas, por exemplo, a história do morto que matou o vivo está num painel informativo. A explicação do que é que são as trofeiras, que a generalidade das pessoas não sabe o que é que são as trofeiras, e depois também a própria sinalética indicativa, que é importante, e nós estamos a melhorar, e alguma vai ser colocada durante o mês de maio, porque as pessoas precisam de cada vez mais ir à descoberta sozinhas. Para além disto, também estamos neste momento vão sair ainda hoje ser anunciados brochuras para os nossos percursos pedestres, com mapas, e de forma a que as pessoas por si só possam andar pela nossa serra sem qualquer perigo e sem a ajuda de ninguém.